Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os olhos. Desprenda-se de tudo lá fora. Vamos entrar na presença de Deus. Deus de toda criação, adorado entre os povos. Grande é o teu poder. Grande é o teu poder. És perfeito em glória. És perfeito em glória. Os céus revelam. Os céus revelam tua grandeza. E o firmamento anuncia. O firmamento anuncia As obras de tuas mãos. as obras de tuas mãos. Cante para Deus sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Vem inundar, me envolver se envolver com tua presença. com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno, tu és santo, Senhor. Enche o templo e minha vida por inteiro completa ao ver tua majestade. Te adoramos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno, tu és santo, Senhor. Tua glória enche o templo. Tua glória enche o templo. E minha vida por inteiro completa ao ver tua majestade. Olha, sim, Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha perdoar os pecados, as nossas iniquidades, transgressões, tudo que possamos ter feito contrário à sua vontade. O Senhor venha perdoar, o Senhor venha limpar o nosso coração, a nossa mente, e nos dá a condição de buscá-lo de coração, e que o Senhor se deixe achar por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, eu quero dar uma orientação importante. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta. Cante, tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão.
tua sombra eu Tua descanso. sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus, Meu coração está aberto. fala, Deus. Preciso muito ouvir. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural. Sobrenatural acontecer. Nada me será. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. O sobrenatural. sobrenatural acontecer. Nada me será impossível. Nada me será impossível. Amém. A gente está sempre, olha um pouquinho para mim, sempre enfatizando nas reuniões que a gente não cresce, o cristão não cresce, né? Espiritualmente, não constrói uma vida com Deus sem plantar para aquilo, sem que venha plantar para aquilo, não vai acontecer. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus como ela é e se conscientiza, você passa a ter uma consciência da vontade de Deus, do que Deus está orientando, o Espírito Santo está procurando falar, e a pessoa tem um coração disposto, aberto, que quer, que crer, fazer aquilo que Deus está orientando, então a pessoa vai se tornando, aquele cristão vai se tornando forte, ele vai construindo a sua vida com Deus, ele vai tendo experiências com Deus, a fé dele vai se tornando mais forte, a sua confiança, a vida dele vai se tornando uma vida com um testemunho agradável a Deus. Então, as coisas de Deus não acontecem de qualquer maneira. Tem um monte de gente por aí, infelizmente, participando de reuniões, parece uma loucura. Igrejas que não é igreja, parece um centro de macumba. Existem igrejas por aí, às vezes com toda aparência, toda luxúria, toda, né? As pessoas entram, se enchem de emoções e continuam da mesma forma. Então, o que Deus quer? Deus quer que se tenha consciência a respeito da vontade dele. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque não dá, a leitura seria muito longa. Eu vou ler algumas partes mais importantes para o que a gente quer entender hoje, ouvir e orar. O nosso objetivo, o objetivo do cristão, principal, mais importante, não tem nada a ver com esse mundo. O objetivo do cristão deve ser o quê? Entrar no reino dos céus, alcançar a vida eterna na presença de Deus. Para isso tem que crer, obedecer, se manter em comunhão, desenvolver essa vida com Deus e perseverar até o fim, né? Para que assegure a vida eterna. Muito bem, esse é o objetivo principal. Mas enquanto nós estamos
estivermos neste mundo, evidentemente nós iremos enfrentar lutas, adversidades. Deus é Deus para cumprir a sua palavra, mas neste mundo existem lutas. Em algum momento, todos, sem exceção, todos vão precisar de um milagre. Um milagre é algo que só Deus pode fazer. Então não há exceção, não há exceção. Nós vamos nos deparar, às vezes, com lutas que só iremos vencê-la através do poder de Deus. Nós poderemos e podemos ter objetivos, inclusive agradáveis a Deus, que são possíveis dentro das nossas condições, mas pela ação de Deus é possível. Nós podemos nos deparar com problemas, com situações que, para vencermos, nós vamos precisar de milagres. Vamos precisar de milagres, algo que só Deus pode fazer. Quando se fala de milagre, não está relacionado apenas à situação adversa de sofrimento, mas existem situações que nós vamos precisar que Deus opere para que aquilo se torne possível, ou seja, solucionado, alcançado, enfim. Então, o objetivo maior, principal do cristão não pode ter a ver com este mundo, não pode haver com esse mundo. O objetivo principal, meu objetivo principal, a vida eterna, passar a eternidade na presença de Deus. Esse é o objetivo principal. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então este é o objetivo maior que o cristão tem que ter. Ele não pode ter nenhum objetivo maior do que isso, maior do que a vida eterna, mas ele tem que ter sabedoria. Enquanto eu estou aqui, estiver neste mundo, em algum momento eu vou precisar de milagres. Não tem a ver apenas com vencer alguma situação de sofrimento, mas eu vou precisar que Deus intervenha, eu vou precisar que Deus opere, eu vou precisar que Deus se manifeste. Isso faz parte da vida do cristão. Para isso, eu quero que Deus intervenha na minha vida, eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus realize milagres, eu quero que Deus se manifeste na minha vida quando eu precisar dessa manifestação, dessa intervenção de Deus. Eu quero que Ele intervenha. Como é que isso acontece? Não preciso plantar nada, eu não preciso fazer nada, eu vivo ou vou viver uma vida espiritualmente de qualquer maneira e Deus vai intervir na minha vida na hora que eu precisar? Não é assim. Lembra da necessidade de plantar. Jesus disse: todo que pede, recebe. Então quem quer receber tem que pedir. Esse pedir tem a ver com o plantar. Jesus disse: todo aquele que bate, a porta abre, e todo aquele que busca, encontra. Então esse pedir, esse bater e esse buscar, ele tem a ver com a nossa parte. Nós temos que plantar. Então, se eu quero receber, eu tenho que pedir. Se eu quero que a porta abra, eu tenho que bater. Se eu quero encontrar, eu preciso buscar. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que existe uma parte que nós temos que fazer. Nós temos que plantar para a gente poder colher aquela parte que só Deus pode fazer. Isso para todos os aspectos da vida.
eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu tenho que plantar para isso. Não é assim porque agora eu me batizei, me tornei dizimista, venho no culto e automaticamente, não é automaticamente. Tem que ter um coração, tem que ter uma fé, tem que ter nascido de Deus, tem que plantar para que aquilo aconteça. É assim que funciona. Eu quero que Deus intervenha na minha vida. Muitos cristãos querem isso. Muitos cristãos gostariam de poder dizer: Deus está sempre intervindo na minha vida. Deus está me respondendo. Deus está operando quando eu preciso de um milagre, seja para qualquer situação. Eu tenho visto Deus intervindo, operando, agindo. Se você perguntar, quem quer, quem gostaria, muitos gostariam, mas isso não acontece com todos. Existem cristãos que suas orações não são respondidas como deveriam. Existem cristãos em situações que eles precisam da intervenção de Deus. Muitas das vezes eles não veem uma intervenção de Deus na vida deles como deveriam. Por quê? Porque Deus escolhe uns e despreza outros? Não. É porque tem que plantar para isso. Então eu vou ler aqui um pouquinho, a passagem você já conhece. Aqui fala sobre, acima de tudo, daquele grande milagre que aconteceu por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas já estavam fazendo trabalho de missionários, né? O apóstolo Paulo, ele começou a sua caminhada fazendo trabalho de missionário. E chegou um período, e já vou ler, mas só para você entender, houve um período que Paulo, ele se organizou, ele desejou ir para a Ásia. Ele ia para a Ásia, o continente asiático, ele queria ir para a Ásia. E ele se organizou para aquilo. Mas aquilo não era o que o Espírito Santo queria. Não era. A vontade do Espírito Santo não é que ele, naquele momento, fosse para a Ásia. O Espírito Santo queria que ele fosse para outro lugar. Então vamos ler aqui um pouquinho. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região Frigio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não se permitiu. Olhe um pouquinho para mim. Então, assim, ele se organizou, se preparou para ir fazer o trabalho missionário na Ásia. O Espírito Santo não permitiu, não era da vontade do Espírito Santo que eles fossem para a Ásia naquele momento. O que Paulo fez? Reclamou? Murmurou? Não gostou? Não. Ele obedeceu. Para onde Deus quer que eu vá? Então, olhe um pouquinho, uma das atitudes, das decisões importantes para que um cristão tenha uma vida em que ele possa dizer: Deus tem me respondido, Deus está sempre intervindo na minha vida, eu tenho visto Deus operando na minha vida. Uma das atitudes e decisões mais importantes é você saber se colocar dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você está vivendo dentro da vontade de Deus? Você está num lugar, não é apenas lugar no sentido literal da cidade, do lugar, mas você está dentro da vontade de Deus, vivendo dentro da vontade de Deus. O que Deus quer para você
É o que você tem feito? É o que você tem vivido? É o que você tem realmente feito? A pessoa tem que saber. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, elas, só pelo fato de estarem frequentando a igreja, fazerem parte de uma igreja, existem cristãos que falam: não, mas eu já estou indo na igreja. Eles acham que ir na igreja já é suficiente para tudo. Às vezes a pessoa está vindo à igreja, e é preciso vir à igreja, e é preciso congregar. Ninguém vai crescer espiritualmente sem congregar. É preciso congregar. Eu preciso vir na igreja, mas é preciso olhar para si e se perguntar e verificar: eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? A minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Se ela estiver, isso é fundamental para que você veja Deus intervindo na sua vida. Eu estou dentro da vontade de Deus. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu estou dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque isso traz uma garantia, isso traz uma força. Às vezes, as pessoas, existem aquelas que simplesmente frequentam a reunião, vão frequentar o culto, mas elas não estão dentro da vontade de Deus. Não estão. E não se pode confundir. Existem muitos cristãos por aí. Muita gente que se diz: não, eu sou evangélico, eu sou um cristão, seguidor de Jesus. Às vezes, não existe nada da vontade de Deus na vida deles. A vida deles nunca esteve, eles nunca estiveram com a vida dentro da vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não é só ir lá na igreja assistir reunião. Eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? A vontade dele aqui, é aqui que eu estou? Então o que fez Paulo? Ele não ficou lá impondo. Se quisesse ir, iria, daria tudo errado. O plano era ir para a Ásia, o objetivo se preparou, o Espírito Santo não permitiu, fez entender: não é para lá que você tem que ir. Aí se tratava ali naquele momento, de uma viagem missionária, mas não é isso que Deus quer. Então, quando a pessoa está vivendo, o cristão está vivendo, e ele tem certeza absoluta: eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, a minha vida está de acordo com a vontade de Deus. Isso dá uma garantia e uma força tremenda. Quando não estou fazendo a vontade de Deus, não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, quantos cristãos vão tomando decisões erradas na vida? Eles dizem: não, mas a minha vida está entregue a Deus. Mas eles vão tomando decisões, às vezes completamente contrárias à vontade de Deus. Aí depois eles querem que Deus intervenha na vida deles. Mas como que Deus vai intervir se eles estão conduzindo a vida deles de acordo com a vontade deles? Porque é a vontade nossa. Deus não impede de fazermos a nossa vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu quero que você vá para lá, para a direita. Mas a pessoa diz: não, mas eu quero ir para a esquerda. Ele não vai impedir. Ele não vai impedir. O que o Espírito Santo fez com Paulo? O fez adoecer para ele não ir, alguma coisa assim? Não, o Espírito Santo falou que não queria
que ele fosse para a Ásia. O Espírito Santo simplesmente falou que não queria que eles fossem para a Ásia. Falou com eles. E eles não foi. Então, o que isso serve para nós? Estar dentro da vontade de Deus traz uma força muito grande. Mas nem todos os cristãos vivem assim. Entram no culto, oram, cantam, recebem orações. Às vezes vão tomando decisões e a vida deles é vivida em cima da vontade deles. O que a vontade deles, o que os sentimentos deles, o que a carne, a natureza pecaminosa quer, eles vão seguindo, eles vão tomando decisões na vida que não é da vontade de Deus. Depois eles querem que Deus intervenha na vida deles. Não funciona assim. Nós temos o livre-arbítrio. Então, para as coisas, inclusive mínimas da vida, mínimas, para decisões mínimas, para coisas mínimas que para muita gente parece besteira, nós devemos orar. É da tua vontade, se for, me direciona, me faz entender e tal, se não for, não quero, tal, para as coisas mínimas, porque é dessa forma que a pessoa vai se colocando na vontade de Deus. Então, eles não foram. Diz a Bíblia, versículo 9, eu vou pulando alguns versículos. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tá certo? Então, olha um pouquinho para mim, você tem que lembrar disso. Então, eu me preparei se prepararam para ir para a Ásia. O Espírito Santo fez entender que não era para a Ásia. À noite, Paulo obedeceu, não foi? À noite ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um homem macedônio, da região da Macedônia, dizendo: ajuda-nos. Paulo entendeu. Então não é a Ásia. Eu tenho que ir para a Macedônia. E entendeu, imediatamente ele foi para lá. Isso ficou na Bíblia. Então não precisa ser pastor, missionário. Isso não tem nada a ver só com obra missionária ou pastor, para onde vou, para onde não vou, para onde tem que pregar. Isso serve para todo cristão. Todo cristão. Se tem a sua vontade, você faz a sua vontade, ou você se coloca dentro da vontade de Deus. Decisão sua. O diabo pode até tentar lhe inspirar para fazer a sua vontade, incitar você a fazer. O diabo pode até incitar você para fazer a vontade dos outros, do mundo. O Espírito Santo vai te orientar para fazer a vontade de Deus. Quem decide? É você. Deus vai decidir por mim. Não vai decidir por você. Ele vai mostrar qual é a vontade dele. É você que tem que decidir: faço a minha ou faço a de Deus? Paulo então entendeu. Não é a Ásia, é a Macedônia. O que ele fez? Imediatamente ele foi para a Macedônia. Versículo 11: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samótrace, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então eles ficaram ali alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, olhe para mim, por favor. Então, Paulo esqueceu da vontade dele, botou de lado. Vou fazer a vontade de Deus, em vez de Ásia, vou para
Macedônia. Foi para lá, chegou numa cidade da Macedônia, ficou ali alguns dias. No sábado, o que ele foi fazer? No sábado ele soube que havia um lugar onde as pessoas, os cristãos, se reuniam para orar. E o que ele fez? Foi para lá. Por que foi para lá? Para um lugar onde as pessoas se reuniam para orar? Porque se tratava de um homem de oração. Um homem de oração. Eu quero que Deus intervenha na minha vida. Eu quero ver resposta das orações. Eu quero que quando eu precisar de um milagre, Deus intervenha e faça. Eu quero ter uma vida acompanhada da intervenção de Deus. Tem que se tornar uma pessoa de oração. Tem que se tornar. Por que Paulo foi para lá? Para o lugar onde as pessoas se reuniam para orar? Porque ele tinha prazer em orar. Porque sabia da importância da oração. Porque era um homem de oração. Muitos cristãos, eu sei que em muitos lugares não se fala sobre isso. Em muitas igrejas se fala um monte de besteira. Aliás, tem mais gente ouvindo besteira dentro de igrejas do que ouvindo a palavra de Deus, infelizmente. Pô, o que tem de besteira, infelizmente. Mas mesmo nas igrejas onde se prega a palavra de Deus, onde se fala sobre a importância da oração, existem muitos cristãos que eles não se interessam para orar, acabou, eles não se interessam. Eles ouvem, eu costumo dizer, né? Você está careca de saber, está careca de saber. O que é oração, a importância da oração? Não se interessam. Só se interessam para orar quando estão em aperto. Não tem jeito. Quando estão em aperto. Parece aquela situação de ir no dentista, ao dentista. Ou vai no dentista quando está com um problema. Dente quebrou, inflamou, não sei o quê. Eu vou. Não procuro dentista sem que esteja com um problema. E muitos vivem assim em relação à oração. Não se empenham, não aprendem, não procuram ter prazer em oração, não se conscientizam da importância de uma vida de oração. Como é que vai, me explica, como é que vai ter uma vida acompanhada da intervenção de Deus? Como é que vai ter uma vida quando precisa de um milagre e Deus vem e faz um milagre? Como é que vai ter uma vida de respostas se a pessoa é desinteressada para viver uma vida de oração, se a pessoa não se empenha para uma vida de oração? E a maioria sempre dá uma desculpa, sempre tem uma desculpa. E a desculpa de muitos é a mesma: minha vida é corrida, minha vida é muito atarefada, minha vida é muito corrida. E a gente sabe que isto é desculpa. Tem gente que trabalha o dia inteiro, casa, cuida de filho, leva para a escola, trabalha, sim, quase que todos, várias exceções, quase que todos têm uma vida de compromissos. Alguns não têm, não trabalham, não precisam trabalhar, ou se aposentaram, têm uma vida assim que não tem obrigação de levantar cedo e ter que trabalhar. Muito bem, tem gente assim. Mas até os que têm uma vida de compromisso, quando a pessoa quer, ela arruma jeito para orar. Quando a pessoa está desesperada, mesmo com trabalho, mesmo com compromisso, quando o desespero bate, não arruma-se horário e tempo para orar? Sim ou não? Ah, sim, arruma, claro que arruma.
Claro que arruma. Saiu do emprego, saiu da faculdade, saiu dos compromissos? Não. Mas, às vezes, está desesperado por uma situação. Então, está dirigindo, está orando, está dentro do ônibus, está orando, está trabalhando, está orando, arrumou agora tempo para orar. Então, dirige orando, trabalha orando, cozinha orando. E aí? Não, eu estou orando direto. Eu estou orando direto. Eu estou cozinhando e estou orando, eu estou arrumando a casa, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. É por quê? Porque está no desespero. Não é assim? Sim ou não? Está no desespero. Por alguma situação, o desespero bateu. Então a pessoa, tudo que faz, às vezes faz orando. Está trabalhando e orando, cuidando da casa e orando, dirigindo e orando, andando e orando. Se bobear, alguns pensam assim, está maluco, falando sozinho e tal, até esquece onde está. Ora até dentro do ônibus, se bobear, no meio de todo mundo, porque está desesperado. Isto não é ter uma vida de oração. Isso não significa ter uma vida de oração. Porque essas pessoas que vivem assim, quando o desespero passa, elas colocam a coisa da oração dentro de uma gaveta, enfia lá, vai ficar lá um tempão. Oração, agora só quando o desespero bater novamente, quando a corda apertar no pescoço, aí a pessoa ora. Não é isso que nós estamos falando. Vai ver aí cristãos que estão desesperados por alguma situação. Vai ver. Pergunte para eles. Muitos deles, não todos, muitos deles desesperados. Se você perguntar aí, a senhora está orando? Não, eu bispo, eu estou orando direto. Eu estou orando direto. Eu estou orando direto, eu não estou nem dormindo. Eu fico orando, porque está desesperado. Isto não significa ter uma vida de oração. Quando se aprende e passa a ter uma vida de oração, você não precisa estar desesperado por alguma situação. Você vai orar, você aprendeu a orar, você entende a importância de orar, você tem prazer de orar. Mesmo que Deus esteja concedendo vitórias umas atrás das outras, aquela pessoa vai orar. Então o que Paulo fez? Ficou ali na cidade, sábado, lá tem um lugar de oração, vou para lá orar. E foi para lá orar, onde estavam lá cristãos orando. Se às vezes, por exemplo, tem na igreja, tem uma reunião quarta-feira, por exemplo. Você fala assim, reunião de oração e edificação. 1h10 no máximo a reunião. Venha orar e edificar a sua vida. Muitos não se interessam. Outros de repente dizem, não, eu moro lá, eu sei, tem gente que vem aqui, mora em outra cidade, não tem condições de vir aqui 2 vezes na semana. Tudo bem, mas além daqueles não terem interesse de vir numa reunião de oração, existem outros que em casa, o que você fez assim? Ontem foi que dia? Sábado, né? Sábado, né? Não foi sábado? Foi sábado ou não foi sábado? Está em dúvidas? Foi sábado ontem. O que você fez ontem? O que você fez ontem? Você orou ontem? Bispo, orei assim 5 minutos. Orei assim na correria. Deus abençoe esse dia, tal. Tá meio que dormindo e acordado, né? 50% acordado e 50% dormindo. Uma oração assim de manhã, assim, tá fora. Tudo bem, E o resto do dia, o que você fez? Alguns foram trabalhar, cuidei de casa, cozinhei, outros foram passear, outros ficaram
sei quanto tempo na televisão, não sei quanto tempo na internet, mas se você fizer um balanço, quantos fielmente, não vou perguntar também, está de casa, tem gente que não tem temor, está de casa até mentir. Quantos eu separei assim um tempo para orar, para falar com Deus, não é só contar problemas, foi orar por muitas coisas. Às vezes, a pessoa passa o dia inteiro, sobra tempo por um monte de coisas inúteis, que não produz nada. Oração, nada. Orei à noite. À noite sim, toda noite eu faço a minha oração. Vai perguntar como alguns. Hoje que já está quebradão, arrebentado de cansaço, cansou, dormiu, acordou, comeu, está pesadão, pesadona, na hora que está cambaleando, é a hora que alguns vão lá falar com Deus. É o resto do dia. Aí esse resto do resto eu dou para Deus. Vou lá, sento na cama lá e começo a fazer umas orações aquelas orações, né? Está mais dormindo, agora já está 80% dormindo e 20% acordado. Quando percebe, nem acabou a oração, nem acabou. Dormiu antes. Ora, como é que um cristão vai ver Deus intervindo na vida dele, se ele não ora, se ele não tem vontade de orar, se ele não se empenha para orar, se ele não se conscientiza da importância da oração? Ou só quando ele está num aperto a gente já sabe, isso aí ninguém precisa falar, num aperto tem gente que fica de joelho o dia inteiro, se bobear. Claro, está num aperto, está num sufoco violento, tremendo, está desesperado por alguma situação, aí é assim, faz o arroz orando, faz o feijão orando, faz a comida orando, faz a faxina orando, aí dirige orando, aí tudo é orando. E aí, 24 horas eu estou orando. Sim, passou o desespero, acabou, já era. Essa coisa chamada oração, eu vou enfiar lá dentro de uma gaveta, tão cedo eu não pego isso, é isso aí. Para como? Então não adianta só ouvir. É preciso praticar, eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que me tornar um homem, uma mulher de oração, um cristão de oração. Então Paulo, ele foi para lá, não, porque não tenho nada para fazer, não, ele foi para lá para orar. Versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então Paulo foi para um lugar de oração. Após a oração, aproveitou para pregar o evangelho. A mulher se converteu, abriu o coração, insistiu para que eles ficassem lá, ficou. No dia seguinte, aconteceu que indo, aí novamente, né? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, aí foi para o lugar de oração de novo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Era uma espécie de cigana, tinha um demônio nela. Não tem por aí na cidade? Não tem negócio de cigana por aí? Então, um demônio que usava a mulher para fazer adivinhações da vida das pessoas e ganhava, os homens, os senhores dela, os patrões dela, ganhavam muito dinheiro. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. E o demônio começou a usar a moça para importunar eles. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, ao demônio: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ela saiu. Olhe para mim. Então libertou a moça. Ela não pôde mais ser usada por aquele demônio, não tirava mais dinheiro das pessoas, não dava mais lucro para os patrões dela, e aquilo criou uma confusão tremenda na cidade, até que conseguiram acusá-los injustamente, e eles foram presos. Diz a Bíblia, eu não vou ler tudo, versículo 25, presos, já haviam sido muito espancados, presos, estavam presos, muito bem guardados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Agora estavam lá, olha para mim, presos, Paulo e Silas presos, muito bem presos, depois de terem sido espancados, presos numa situação extremamente impossível. O que eles faziam? O que estavam fazendo? Orando e cantando o quê? Louvores. Oração e louvor. Então eu quero que Deus intervenha na minha vida. Eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus me responda, e de tal maneira que eu tenha uma vida acompanhada pela intervenção de Deus. Tem que estar dentro da vontade dEle. Não adianta viver fora da vontade dEle. Tem que estar dentro da vontade dEle. Se não estiver dentro da vontade dEle, esquece. Eu preciso me tornar uma pessoa de oração. Se tornar uma pessoa de oração não é orar quando está no sufoco. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. Eu quero ver manter a vida de oração quando inclusive está indo tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Não estou desesperado por nada, sufocado por nada, apertado por nada, não tem corda no pescoço. Deus está me abençoando, estou em paz, as coisas estão indo muito bem, e eu continuo lá, com a minha vida de oração diária, constante. Isso é se tornar uma pessoa de oração. Tem prazer em orar, não importa as circunstâncias negativas ou favoráveis, continua lutando em oração. Oração. E a outra coisa importante, eles estavam numa situação muito difícil, já haviam sido espancados, estavam muito bem guardados, presos numa situação extremamente difícil. No entanto, ainda assim, tudo aqui está negativo. Oração e louvor. Oração e louvor. Porque quando as coisas estão indo muito bem, é muito fácil louvar a Deus, é muito fácil. É muito fácil cantar louvores para Deus quando tudo está indo muito bem. Como é que você age quando as coisas estão contrárias, difíceis, adversas? Você mantém essa mesma fé, você agradece, você louva, você glorifica a Deus, você canta os seus louvores para Deus, você louva a Deus quando tudo está indo bem adverso? Ou o que você faz quando as coisas estão contrárias? Só reclama, só fala em abandonar a fé, só fala que Deus não está funcionando, não está respondendo, que Deus não é fiel. Qual é a reação quando as coisas estão indo bem difíceis? Eles já tinham sido espancados,
Eles estavam presos, tronco, guardados por vários soldados. Não tinha nada favorável. Dentro da prisão, Paulo e Silas cantando louvores bem alto. Aí Deus, o que fez? Interveio. Deus interviu na situação. Aconteceu um terremoto não natural, como acontece. Aquele terremoto foi uma manifestação do poder de Deus, um terremoto que ocorreu como resposta da oração e do louvor de Paulo e Silas. Aquele terremoto não matou ninguém, ele fez quebrar todas as cadeias, correntes que os prendiam, as portas foram abertas, eles ficaram livres. Estava precisando de um milagre, o milagre veio, o milagre aconteceu. Por quê? Porque também plantaram para isso. Então não confunda as coisas. Não pense assim, só porque eu frequento a igreja, sou membro da igreja, eu vou ter uma vida acompanhada da intervenção de Deus, mas eu não preciso estar dentro da vontade de Deus. Eu vou lá, oro tal, depois vivo minha vida do meu jeito, as decisões minhas, eu faço o que eu quero. Eu não me enquadro na vontade de Deus e Ele vai intervir. Eu não preciso ser uma pessoa de oração, o bispo fala, os pastores falam, oração. Esse negócio de ficar orando, eu não quero ficar orando, eu não tenho vontade de orar, eu não me interesso por orar. Mesmo assim, eu não me interessando por orar, Deus vai intervir na minha vida. Como é que isso acontece? Ou então, quando as coisas estão indo muito bem, aí eu canto louvores. Quando eu estou em adversidades, dificuldades, aí eu só reclamo, desagrado a Deus, falo em abandonar a fé, sair da igreja, abandonar Jesus, não sei o que lá, porque muitos cristãos fazem isso. Deus não está funcionando, Deus parece que não é fiel, parece que não sei o que. Quando as coisas estão contrárias ou favoráveis, Deus espera da nossa parte louvor, oração e louvor. É fácil? Não é fácil. Mas o que Ele espera é louvor, oração e louvor. Então Paulo e Silas não estavam lá reclamando, viu, a gente queria ir para a Ásia, viemos para cá, agora nós estamos presos aqui, apanhamos a beça aqui. Não fiz nada disso. Mesmo numa situação extremamente adversa, eles estavam orando e cantando louvores dentro da prisão. Aí Deus interviu. Então nós vamos orar, não esqueça, objetivo maior, principal, não tem nada a ver com esse mundo aqui, não tem nada a ver, e nem pode ser o profissional, financeiro, familiar, sentimental, conjugal, não. O objetivo maior tem a ver com o reino dos céus, tem que haver com a vida eterna. Esse tem que ser o objetivo maior do cristão. Meu objetivo maior, vida eterna, passar a vida eterna na presença de Deus. Mas aqui, neste mundo, por muitas vezes, nós vamos precisar da intervenção de Deus, seja para vencer problemas, adversidades, impossibilidades, seja para alcançarmos algo que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos precisar que Deus intervenha. E para Deus intervir, nós temos que plantar. Todos nós temos que plantar. Eles tiveram que plantar. Você acha que você não tem que plantar? Você é diferente, é especial, o que é? Você é top 10, o que é? Paulo teve que plantar, Silas teve que plantar, Moisés teve que plantar, todos eles tiveram que plantar, para que visse a intervenção de Deus na vida deles. E você acha que nós não precisamos plantar? Quem disse isso? Todos nós precisamos plantar. E muitos não querem plantar. Muitos não querem plantar. E muitos estão por aí dentro de igrejas
ouvindo um monte de abobrinha, besteira, sem falar dos enganos. Mas dentro de igrejas onde se prega a verdade, existem outros que eles querem colher, mas eles não querem plantar. Então nós vamos orar, amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os seus olhos, olhe para a sua vida, tá? Olhe para a sua vida. Primeira coisa que você deve fazer: verificar se você está dentro da vontade de Deus, ou se tem alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus, e você precisa tirar aquilo, ou sair daquilo, não sei. Você está dentro da vontade de Deus, no lugar que Deus quer, ao lugar que Deus quer, aqui, eu estou aqui dentro da vontade dele. Muito bem. Se tornou uma pessoa de oração, você tem orado mesmo? Não, de vez em quando eu oro. Tem que se tornar. E quando você está em adversidade, o que você faz? Oferece louvor, gratidão, ou você faz o contrário? Tem que plantar. Feche os olhos. Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Logo mudará. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. A verdade. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa E não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. te libertará. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. que o tempo passa E não volta mais. Sua chance sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso objetivo maior não tem a ver com este mundo, tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com a vida eterna. Nada há mais importante do que a conquista da vida eterna, do que alcançar o direito de passar a vida eterna na tua presença. Porém, enquanto estivermos neste mundo de lutas, de aflições, de adversidades, muitas vezes iremos precisar da tua intervenção, da intervenção divina. Vamos precisar de um milagre, ou para vencer uma adversidade, um problema impossível, adverso, ou para alcançar a realização de objetivos considerados impossíveis. Precisaremos da intervenção do teu poder, Senhor. Para isto precisamos plantar
Não é merecer, é plantar. Ouvimos a respeito de Paulo que se organizou porque desejava ir para a Ásia, mas o Espírito Santo mostrou que aquela não era a tua vontade, a vontade dele. E ele obedeceu, não reclamou, não questionou, simplesmente não foi. O Senhor lhe deu uma visão de um homem da Macedônia que estava rogando: ajuda-nos. E ele entendeu que precisava ir, e imediatamente foi para Macedônia, porque aquela era a tua vontade. Chegando lá, ele se juntou a outros que oravam e que viviam uma vida de oração. E quando injustamente foram presos, espancados e presos, dentro da prisão, oravam e cantavam louvores, mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis. Eles estavam orando e louvando, até que veio a intervenção do teu poder. Um terremoto fez com que as portas e cadeias fossem abertas e quebradas. Eles se tornaram livres, todos ali foram livres. E através daquele milagre, o carcereiro se converteu, e consequentemente toda a família dele se converteu, porque o Senhor interveio. Fale ao coração de cada pessoa que está aqui. Se há pessoas que estão fora da tua vontade, que não estão, Senhor, dentro da tua vontade de alguma forma, alguma coisa em suas vidas contrário à tua vontade, que elas tenham capacidade de dar ouvido à tua voz e tirar de suas vidas aquilo que não está dentro da tua vontade. Se há pessoas aqui que não têm feito por onde se tornar um homem e uma mulher de oração, que não tem orado, que não tem prazer na oração, que não se empenha na oração, que só ora um pouco mais quando está vivendo um momento de desespero, de angústia, de aflição, venha conscientizá-las de que é preciso se tornar uma pessoa de oração. Está dentro da tua vontade, e praticar a oração de todo o coração, com prazer e empenho. Se há pessoas aqui que nos momentos difíceis simplesmente agem como se quisessem abandonar a fé, como se o Senhor não fosse fiel, ao invés de apresentarem os seus louvores e orações nos momentos difíceis, não procuram te louvar, te glorificar, oferecer louvores. Fale com elas. Venha, ó Espírito Santo, conscientizá-las a respeito da tua vontade. Quando aqueles homens precisaram da intervenção divina, ela aconteceu. Nem as portas, nem as cadeias, nem a prisão, nem os soldados, nada impediu
a manifestação do teu poder, porque eles estavam dentro da tua vontade, porque eram homens de oração e porque eram capazes de oferecer louvores mesmo quando tudo estava difícil. As cadeias e prisões não puderam mantê-los lá. Abençoe o teu povo, Senhor, e que cada um possa dar ouvido à tua voz e compreender que se queremos, se desejam ver a intervenção do teu poder em suas vidas, precisam fazer a parte deles, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Agradeça a Deus agora, adore a Deus, ofereça a Ele o seu louvor de coração, de alma, independentemente das circunstâncias que possamos estar vivendo, se favoráveis ou contrárias, adversas. Precisamos ter a capacidade de oferecer os nossos louvores, de agradecê-lo por tudo, por todas as coisas, porque Ele é digno de louvor, de adoração. Não existe outro Deus. O mundo apresenta milhões e milhões de deuses, mas eles são deuses falsos, de pau, de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, que não ouvem, não respondem, não operam, não falam. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Ninguém, nada que se compare a ti. Está escrito que não se ouviu desde a antiguidade um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Tu és o nosso Deus. Glorificado, engrandecido seja o Senhor, que ouve, que responde, que mantém a sua fidelidade por todas as gerações e por toda a eternidade. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que ouviu a oração e o louvor de Paulo e Silas dentro daquela prisão, e que respondeu, que interviu com o seu poder, porque é Deus, porque não é um Deus de pau, de pedra, mas é vivo, é verdadeiro, que ouve o clamor, a súplica, a oração daqueles que o invocam de coração, que ouve e recebe o louvor daqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Deus que não dorme, não dormita, não muda, não envelhece, mas permanece por toda a eternidade. O Deus que chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia. O Deus que cumpre a sua palavra, que promete não desamparar nem abandonar aqueles que lhe obedecem, lhe amam e guardam a sua palavra. O Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. O Deus que enviou o seu Espírito para nos guiar, nos dirigir, nos consolar, nos ensinar. Nós te adoramos,
erguemos as nossas mãos aos céus para agradecê-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. Tu és Deus, exaltado seja o teu nome, glorificado seja Deus. Nós te adoramos. Dá ao teu povo, Senhor, a tua presença. Venha sobre nós, venha sobre aqueles que de coração te adoram, de coração te glorificam. Seja engrandecido através da nossa vida. Aleluia. Eu entro no santo, no santo. Por quê? Por teu sangue posso entrar. Feche os olhos e cante a ti. A ti somente eu canto, ao grande sofim honrar. Eu adoro a ti. Eu adoro. Adore a Deus, levante as mãos. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. Senhor. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti, cante para ele. Cante com fé de todo o coração. Eu adoro. Eu adoro Adoro a ti. a ti. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. Senhor. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. eu adoro a ti. Solte a voz e cante. Cante para Deus. Adoro A ti, adoro a ti. A ti, eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, Santo, santo. pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, santo. Senhor, adore a Deus de coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Paulo e Silas, mesmo depois de terem sido espancados e estarem presos, eles cantavam e louvavam a Deus dentro da prisão. Nada impediu Deus de responder, porque os louvores agradáveis a Deus
independentemente das circunstâncias, trazem o poder de Deus para as nossas vidas. Ó, nós te adoramos. Eu adoro a ti, adoro a ti, a ti. Eu adoro a ti. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. 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 Senhor. Senhor. Novamente eu adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti. Adoro. Levante as mãos. Apresente a Deus o seu louvor. A ti. Adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. 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 Senhor. Ó Senhor, nós te adoramos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Espírito Santo fale profundamente aos corações, para que se viva dentro da tua vontade, para que se viva uma vida de oração, e para que se tenha capacidade de oferecer louvores, mesmo quando diante de adversidade. Abençoe o teu povo. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem